Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo a mais uma live do Arato Online, mais um Fala aí, Doutor. E hoje, gente, o tema é menopausa. Por isso que eu trago aqui no estúdio as doutoras Maria Aparecida Costa Carvalho, ela que é endocrinologista, e lá na ponta, a doutora Ana Paola. A doutora Ana, vocês já conhecem muito bem, vocês que acompanham o Fala aí, Doutor. Primeiro, doutora Maria Aparecida, muito bom dia. Seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Peço que a senhora fale no microfone para os nossos internautas ouvirem a senhora melhor. Pronto, bom dia da doutora agora, saiu legal. Doutora, e eu já faço a primeira pergunta. Pronto. Qual é o principal sintoma da menopausa? O principal sintoma da menopausa realmente são as ondas de calores, né? A menopausa seria quando a paciente, a gente considera a menopausa quando a paciente passa um ano sem nenhuma menstruação, ou seja, não tem nenhum sangramento. Então, normalmente, nessa fase, a mulher, o principal sintoma que ela tem são as ondas de calor, aquele calorão que vem, assim, repentinamente. Mas existem outros sintomas, então, alteração do humor, o desânimo, a fraqueza, a diminuição do desejo sexual, são outros sintomas que também acompanham as pacientes que entram na menopausa. As pacientes que entram na menopausa, elas tendem a ficar um pouco mais gordinhas? Sim. A gente sempre orienta os pacientes que a prevenção ao longo da vida, de fazer exercício, de manter uma qualidade de vida, porque quando se entra na menopausa, esse ganho de peso é muito maior. Existe a queda do hormônio feminino, que é o estrogênio, faz com que exista uma predominância de gordura no abdômen, que a gente chama de gordura androide. E, além de tudo, o metabolismo também vai se lentificando à medida que a gente vai envelhecendo. Então, além do metabolismo ficar mais lento, há essa deposição de gordura abdominal. Então, fazendo com que essas pacientes tenham maior risco de hipertensão, de diabetes, de aumento de colesterol e triglicerídeo. Então, é um fato muito comum nas mulheres que entram na menopausa. Você já viu aí que aqui hoje o tema é menopausa, então você, mulher, principalmente, que quer fazer sua pergunta, tirar sua dúvida com as doutoras, escreve aí, olha, no comentário, prometo ler todos aqui. Doutora Ana, novamente, seja muito bem-vinda aqui à nossa live do Arato Online. Obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês. E aí eu já faço a primeira pergunta para a senhora, que é mastologista. O tratamento na mastologia é diferente para as mulheres que já estão na menopausa? Na menopausa, nós precisamos ter ainda mais cuidados. Se essa mulher estiver fazendo a terapia de reposição hormonal, nós precisaríamos estar repetindo com um intervalo de 6 meses as ultrassonografias mamárias, para que a gente possa ter um maior controle sobre as doenças da mama. Inicialmente, são doenças benignas, que elas também podem aumentar durante o uso dessas medicações hormonais. E estarmos fazendo a mamografia uma vez ao ano. Mas é importante que esta paciente está em controle com o ginecologista, o endocrinologista e o mastologista para estar fazendo uma terapia de reposição adequada e segura, principalmente. É justamente esse tema que eu queria perguntar à doutora Aparecida. Esse tratamento com a reposição hormonal, é justamente isso que deixa a paciente mais gordinha, vou usar o mesmo termo novamente? Não? Essa questão da reposição aumentar o peso, não. Algumas mulheres que fazem reposição, elas podem engordar. E aquelas que não fazem reposição, não engordar. O que difere é essas pacientes que fazem a reposição e mantêm a atividade física, o importante é fazer a atividade física, manter a alimentação equilibrada. Porque a própria menopausa faz com que haja essa deposição de uma gordura que é mais maléfica, que é essa gordura androide. A reposição hormonal em si, não tem essa relação com essa deposição. Então, quando a gente vai fazer a reposição hormonal, a gente sempre pergunta, sempre é uma decisão da paciente com o médico para avaliar realmente se é uma paciente sintomática. Não é todo mundo que vai repor. Porque eu estou gordinha, estou com meu abdômen grande, eu vou repor porque vai melhorar isso? Não. A gente não faz a reposição com essa finalidade. O objetivo é melhorar a qualidade de vida da paciente. Então, se está com muita onda de calor, aqueles calorões absurdos, sem ânimo, sem energia, então, e não tem contraindicações, é hora de entrar com a reposição hormonal. Mas não com a finalidade de emagrecer, não, porque também pode aumentar peso
se a paciente não fizer a devida mudança nos hábitos de vida, na dieta e na alimentação. No consultório da senhora, qual é a principal reclamação da paciente que está na menopausa? São os sintomas vasomotores, a alteração do humor. Então, essas pacientes também ela engordam porque ficam mais ansiosas, com uma tendência a comer mais doces, é mais compulsiva, comer de instante em instante, ou então ter preferência por alimentos mais palatáveis, que é a gordura, ou então o carboidrato. Então, isso também é uma queixa muito comum. A oscilação do humor e os sintomas vasomotores. E libido também é diminuição do desejo sexual. Também é uma queixa muito frequente no dia a dia da gente. A gente, na semana passada, no Fala aí Doutor, você que acompanha, estávamos aqui com a ginecologista e ela dizia que às vezes as pacientes misturam os assuntos. Falar de libido com endocrinologista pode falar, mas não é a senhora que trata efetivamente. Então eu quero que a senhora explique. Também com endocrinologista? A gente faz Como é que a senhora avaliação. trabalha então? Porque assim, a questão da diminuição da libido, a libido ela são vários fatores envolvidos, não é só hormonal. É mesmo? Então eu sempre falo para as pacientes, no homem é um pouco diferente, mas na mulher 90% da libido não é secundária à falta do hormônio feminino. Então, às vezes doutora, eu quero dosar testosterona porque minha libido está baixa. E às vezes não tem uma relação. Às vezes são os fatores psicossociais, de relação, de vida, de trabalho, de sobrecarga, isso tudo. Então, na verdade, o fator hormonal, na questão da diminuição do desejo sexual, é muito pequeno. Mas a gente sempre faz essa avaliação. Se o paciente vir para o consultório com essa queixa, antes da gente dizer que são outros fatores psicossociais, a gente sempre faz avaliação hormonal para descartar algum transtorno hormonal que possa estar gerando essa disfunção. O bate-papo aqui hoje está legal, quero emendar mais uma pergunta. Pois não. Os endocrinologistas têm muito problema em tratar e muita preocupação o diabetes. Sim. Na fase da menopausa, a incidência de diabetes é ainda maior para as mulheres? Com o envelhecimento, né? O próprio envelhecimento faz com que aumente a incidência de diabetes tipo 2. E também os pacientes, quando entram na menopausa, são pacientes que já ficam menos ativas, são pacientes, como eu já falei, com essa tendência ao acúmulo de gordura abdominal, com gordura no fígado. Isso também são fatores que predispõem ao aparecimento da diabetes mesmo. E tem alguma outra doença assim, que aparece mais frequentemente nas mulheres com menopausa? A exemplo da diabetes? Hipertensão é mais comum. A perda de massa óssea, a gente esquece muito. Às vezes, antigamente se pensava que a mulher obesa ela não tinha perda de massa óssea, não tinha osteoporose, não tinha risco de fratura. Mas não é bem isso. Então, a gente, não só a questão da pressão, do peso, do perfil lipídico, que é o colesterol triglicerídeo, também fazer essa avaliação da massa óssea, porque é uma coisa também que se perde. E é incrível como a perda é brusca após a menopausa, quando você entra na menopausa, e que precisa ser avaliado, porque a expectativa de vida das mulheres está aumentando muito. Então, a gente também tem que ter cuidado nessa questão da saúde óssea para evitar fraturas e aí essas sequelas que poderiam decorrer dessa perda de massa óssea. É outra complicação decorrente da menopausa. Já que nós entramos no assunto das complicações da menopausa, eu acredito que a doutora Ana Paola também possa falar sobre os problemas que atingem as mulheres tratados aí pela mastologia. Na menopausa, doutora, tem alguma incidência de doença tratado pela sua especialidade que aumenta na menopausa? Não, o câncer de mama, né? O câncer de mama é uma doença própria do envelhecimento, da senilidade. Então, nós temos muitos casos que começam exatamente a ser diagnosticados a partir da menopausa. Então, a partir dos 55 anos de idade, nós começamos a ter aí uma alta incidência. E aí é uma combinação de fatores. Podemos ter associados também o caso da obesidade. A obesidade, ela está muito presente como fator de risco para o câncer de mama. Então, depois esta mulher vai fazer uma terapia de reposição hormonal. A depender do que ela vai usar, do tempo de medicação, do tempo de hormônios, ela pode estar elevando os fatores de risco. Não é que terapia de reposição hormonal cause câncer de mama. Tá? Vamos deixar bem claro isso. Toda mulher, para ela ter um câncer, é porque ela já tem um fator de risco, ela já tem a célula tumoral. Apenas vamos fazer, muitas vezes, uma aceleração daquele processo, daquele desenvolvimento. Mas, assim,
para restringir a sua pergunta, Jean, é muito importante que todas as mulheres que estejam no período do climatério, ou seja, que ainda estejam menstruando, mas já com ciclos menstruais irregulares, já com alguns sintomas, elas já estejam sendo acompanhadas principalmente por essas 3 especialidades: a mastologia, a ginecologia e a endocrinologia. E ainda aconselho também um acompanhamento nutricional, para que exatamente esta mulher, neste período, ela não eleve o seu peso corporal e ela consiga manter, através não só de uma boa alimentação, o músculo e também a prática de atividade física. Então, se ela consegue combinar tudo isso, ela vai ter, com toda certeza, uma menopausa muito mais sadia, ou seja, vai entrar na fase da senescência com muito mais tranquilidade, que é essa fase que vai chegando até a idade, digamos, mais idosa, já que hoje nós falamos de pacientes que chegam aos 95 anos, 100 anos, muito bem, né? Ainda com lucidez, ainda com disposição física. E essa vai ser a tendência mundial. Então, nós precisamos, sim, cuidar muito bem dessa paciente da meia-idade. Temos 2 perguntas aqui, daqui a pouco vou fazer para as doutoras, mas a doutora Ana aí falou que de várias especialidades que as mulheres devem ser acompanhadas. Sabe onde tem várias especialidades? Nessa clínica aí que eu estou passando agora para você. É a clínica da doutora Ana Paola Gatto, ela que está conversando aqui conosco hoje. Aí você liga para marcar no 32 37 26 33 e tem também o WhatsApp, é o 99302 7939, que a doutora também, Maria, ela atende lá. Doutora, a senhora atende, quais os dias que a senhora atende? Terças e quinta. No microfone, por Terças favor. e quinta. Terça tarde e quinta pela manhã. Então, quem quiser, a gente vai passar o endereço, a senhora atende em qual unidade? Nós sabemos já que você acompanha que tem 2 unidades. A doutora Ana Paula daqui a pouco pode falar para a gente novamente, mas a senhora atende qual unidade? Na unidade de Garibaldi, na Garibaldi, isso. E aí a doutora Ana já pode falar qual é a outra unidade, que a gente já falamos aqui, mas é sempre bom reforçar e você ligar nesse número. Tem também a unidade Canela, com ótimos profissionais. Então, as 2 unidades com excelentes profissionais para vocês terem um bom acompanhamento. Tá na ponta da língua também, da doutora, da endocrinologista. Doutora, tem 2 perguntas aqui. A primeira foi uma curiosidade minha também, antes de entrar no ar, eu perguntei à doutora e vou repassar aqui agora. A Evanilda Cardoso faz uma pergunta simples. Menopausa tem idade para começar? Na verdade, tem uma faixa etária, né? Numa idade específica. Então, a média da menopausa é de 46, 53, entre 46 e 53 anos. Antes de 40 é uma menopausa precoce. E entre 40 e 46 seria uma menopausa antecipada. Mas, a partir dos 40 anos, já é esperado, pode acontecer de entrar na menopausa a partir dos 40 anos. Existem casos de menopausa, por exemplo, aos 30 anos? Existe, sim. Isso a gente chama falência ovariana prematura ou precoce, é uma menopausa precoce. Normalmente tem alguma doença aí, paciente que faz quimioterapia, pode desencadear para tratamento de linfoma ou alguma doença genética que faz com que essa menopausa se antecipe tanto. O tratamento dessa pessoa, por exemplo, com endocrinologista, é diferenciado da mulher que tem uma idade normal para a menopausa? Sim, é diferente. O tipo de reposição para essa paciente, ele é como se fosse uma reposição hormonal com doses mais altas, né? Porque aí ela estaria numa fase, como eu posso estaria na fase reprodutiva. Então, as doses são mais altas. Quando ela vai envelhecendo, a gente vai baixando essas doses para mais fisiológicas. A Maísa tem uma pergunta também. Ela está dizendo que tem 46 anos e já faz 2 meses que não menstrua. Já fez exame e não está grávida. Ela pergunta se pode ser a menopausa. Não, menopausa a gente só pode caracterizar depois de 1 ano sem menstruação. Aí ela pode estar... Ela, na verdade, está na fase do climatério, que é quando começa a ter essas alterações. Aí fica 2 meses sem menstruar, de repente tem um sangramento, depois passa mais um tempo sem menstruar. Então, ela está no climatério, possivelmente caminhando para a menopausa. E aí ela complementa perguntando se tem risco de engravidar nesse período.
Ou ele tem que ter muito cuidado, né? Ela é uma paciente de 46 anos, pode sim. É mesmo? Pode sim. Apesar de estar sem menstruar há 2 meses, é raro, mas nessa fase, inclusive, de 46 anos, existe algum tipo de anticoncepção que a gente faz, já pensando no climatério, mas com a prevenção de uma gravidez. Então, tem que ter cuidado. Eu já A vi do- paciente engravidar com 46 anos. É isso que eu ia perguntar justamente. A doutora Ana Paola, a mastologista, está balançando a cabeça dizendo que tem possibilidade. Doutora, a senhora, a gente já viu que tem uma vasta experiência, já deve ter visto caso parecido, né? Sim, eu lembrei aqui alguns. Até o nome das crianças, né? Eu conheço alguns, sim, pacientes que estavam já comemorando a formatura de uma filha e resolveram brincar depois da formatura, ela achando que estava já na menopausa É mesmo. e ela engravidou. Então, assim, e outros casos bem interessantes que a gente tem, realmente, então, não facilitem. Ainda não está caracterizado uma menopausa. Então, é melhor ainda estar fazendo métodos, né, contraceptivos, uso de camisinha. Então, assim, existem formas que a mulher pode fazer de prevenção. E eu queria comentar aqui uma coisa. Alguns minutos atrás, nós estávamos conversando sobre o Dilmirena e a colocação dele para as pacientes na menopausa. Então, eu vou passar aqui o microfone para que a doutora Aparecida possa nos orientar a esse respeito. Dilmirena realmente é um tema que, quando se fala, as mulheres sempre perguntam do Dilmirena. E é interessante porque o Dilmirena ele pode ser usado como contraceptivo, né? E, inclusive é bem seguro, porque não aumenta a pressão, os transtornos de coagulação são praticamente inexistentes. Então, aquelas pacientes que têm um risco maior de trombose, pacientes que fumam, paciente hipertenso, é uma boa anticoncepção. Mas o Mirena também, o Dilmirena, ele pode também ser feito na reposição hormonal. Então, se a paciente... Existem diferentes tipos de reposição hormonal. Então, as reposições hormonais que a gente fala transdérmica, que é pela pele, elas são mais seguras porque não tem essa produção desses fatores que aumenta a coagulação. Então, o Mirena, ele não só serve como uma reposição, como um meio contraceptivo, mas também como para fazer a transição da reposição hormonal. Então, a mulher tem que fazer essa proteção e pode fazer o uso do Mirena para proteger o endométrio, né? A gente sabe que se usar só o estrogênio, o útero ele pode aumentar de tamanho, ter sangramento. Então, para a gente proteger esse útero dessas alterações, a gente usa o Mirena e tem uma reposição bem fisiológica, bem segura para quem desejar fazer esse tipo de reposição. O pessoal está perguntando bastante aqui. Eu vou ler todos, a doutora vai responder. A Ananda Costa, por exemplo. Ela diz que tem 29 anos, né? Sim. Está desde setembro sem tomar o remédio. Acredito que seja um anticoncepcional. Ela diz que tem um filho e está tentando outro, mas não conseguiu. Qual é o tratamento para ela? Acredito que ela não esteja na menopausa, a senhora Não vai dizer acredito, não. 29 anos. Aí ela tem que fazer uma avaliação hormonal. Porque aí nem se caracteriza, a gente não caracterizaria como infertilidade, né? Tem que ser humano, de tentativas e não conseguir engravidar. Então, a paciente para um anticoncepcional ainda tem pouco tempo, é bom procurar um ginecologista, um endocrinologista, para fazer uma avaliação hormonal, ver se está tudo bem com esses hormônios e também na própria ginecologista verificar também se está tudo bem com essas trompas, com esse útero e se tem algum fator que poderia estar causando esse atraso nessa gravidez. Mas seria boa essa avaliação antes de pensar em qualquer menopausa com 29 anos, eu não acredito não, né? Porque é bom também a gente explicar que o endocrinologista não trata apenas da menopausa, né, doutora? Não, gente. A gente trata de problemas de tireoide, diabetes, obesidade, crescimento, qualquer alteração diretamente relacionada à hipófise, pacientes que às vezes... uma das coisas que a gente sempre avalia são mulheres jovens que estão sem menstruar, se tem algum transtorno de produção de prolactina, que é um transtorno endócrino comum que causa também a mulher fica sem menstruar. Então, são várias as patologias, mas as mais frequentes realmente são a mulher no climatério, na menopausa, obesidade, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia e muito também comum são as patologias da tireoide, que têm uma incidência bem crescente.
E o pessoal gostou da ideia de perguntar. A Evanilda Cardoso, eu vi aqui mais cedo uma pergunta dela, estou tentando voltar aqui, mas eu me lembro muito bem que é o mesmo questionamento que eu fiz à doutora antes de a gente entrar no ar. Ela disse que usa um anticoncepcional e não menstrua, só que ela já está na idade próximo da menopausa. O tratamento é diferenciado para esse tipo de pessoa que usa o contraceptivo, ela não menstrua e agora vai entrar na menopausa. Como é que é feito esse tratamento? É diferenciado. Aí, nesse caso, aí tem que fazer uma avaliação para ver se você está já mesmo usando hormônio, teoricamente era para estar bem baixinho os seus hormônios, mas quando a mulher entra na menopausa, esses hormônios sobem muito. Então, ali você já entra numa dose mais fisiológica, uma dose menor. E aí, seu ginecologista vai trocar pela reposição, porque o anticoncepcional é uma dose mais alta, ele vai bloquear a ovulação, ele vai fazer com que aquele ovário não funcione. Quando você entra na menopausa, você não precisa mais de doses mais altas, você precisa da dose mais fisiológica para você manter seu nível de estrogênio adequado e evitar esses sintomas do climatério. Então, dependendo da idade, é importante sim que faça essa transição para a reposição hormonal. Inclusive, tem anticoncepcionais que a gente usa para os pacientes com 40 e poucos anos, que eles podem ele tem uma função como anticoncepcional, mas também se a mulher entrar na menopausa, ele também tem uma função de reposição por causa dos níveis hormonais são menores. Nesse caso em específico, os sintomas da menopausa são diferenciados? Exemplo, aquela onda de calor é maior ainda? Não, normalmente quem está usando anticoncepcional, os sintomas são bem mais frustros, né? Ela não menstrua. Não menstrua. O fato de não menstruar é pelo uso contínuo do anticoncepcional. Aí não vai ser um parâmetro. Mas é mais ou menos a idade, algumas queixas da paciente. E aí você está na hora de você fazer essa avaliação e fazer essa transição para a reposição hormonal, que é diferente. Os níveis, os valores do hormônio é diferente da contracepção, ou seja, se usar como anticoncepcional ou como reposição hormonal. Porque eu acredito que esse caso seja bem específico. Ela usa um anticoncepcional que ela não menstrua e não... Mas é uma escolha. Às vezes tem mulheres que preferem, não, eu não quero menstruar, eu quero usar continuamente. É uma qualidade de vida para ela. E não tem como ela... E aí tem como ela saber que ela vai estar na menopausa pelos sintomas que a senhora já explicou. Pelos sintomas e qualquer coisa, se ela quiser, só para o anticoncepcional 30 dias e já faz a avaliação e você já vê que está dentro dos níveis que a gente considera como menopausa. Então vamos tirar um mito aqui com a palavra da especialista, a doutora Ana Paola. Doutora, tem uma conversa aí de que anticoncepcional dá câncer de mama. Eu quero que a senhora desmistifique essa informação, porque é mito completo, né? É mito, tá? No passado, pensávamos realmente, porque as doses dos anticoncepcionais eram muito elevadas. E acontecia de concomitantemente essas pacientes estarem fazendo uso já durante muitos anos e teriam câncer. Hoje, os nossos anticoncepcionais são de baixa dosagem. Então, eles não influenciam o câncer. O que acontece é a coincidência, né, de essa paciente estar fazendo uso de um método, seja um método contraceptivo ou um método de uma terapia para repor, e, durante aqueles exames, fazemos um diagnóstico de um câncer. Ela teria este câncer de qualquer forma. Inclusive, vamos estar falando aqui do câncer de tireoide, do câncer de colo uterino, do câncer de útero, um câncer de ovário, um câncer de mama. Então, são coincidências. Essa paciente ela já teria, como fator de risco próprio, pessoal, genético, o desenvolvimento dessa tumoração. E coincidiu dela estar fazendo o uso dessa medicação, e então foi feita essa associação. Jean, eu gostaria de abordar aqui uma coisa que, no meio dessa conversa, que eu estou achando super interessante, que é o nosso check-up. Olha como tem tudo a ver, né? O check-up da mulher mais 40. É a mulher que ela está na fase, né, do climatério, entrando para a menopausa. É a mulher que precisa exatamente fazer a consulta com a mastologista, fazer a mamografia, a ultrassonografia mamária das axilas, a consulta com a ginecologista, realizar o preventivo, que é o Papa Nicolau, a ultrassonografia transvaginal ou pélvica, a ultrassonografia do abdômen total, a consulta com a endocrinologista e a ultrassonografia da tireoide, outros exames que sejam necessários. Então, a nossa clínica, que é uma clínica de mulheres para mulheres, é o que nós estamos oferecendo. É o check-up mais 40
para atingir essas pacientes, as mulheres que precisam, em um único turno, realizar essas 3 consultas e todos esses exames. E ela vai sair de lá com os resultados em mãos e já com uma definição, se é necessário realizar mais algum exame, que ela poderá ser necessário solicitar, e já as recomendações. Então, vale a pena. Lembrando que nós hoje somos mulheres, mães, trabalhadoras, então temos uma vida muito complicada, corrida, e podemos, em um único dia, um único turno, realizar todos esses exames e sair de lá com a sua saúde toda avaliada, toda em dia. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a senhora pode responder. É do Wagner. Ele está dizendo que o doutor Elcimar Coutinho é um baiano aí super famoso. E ele diz que o doutor Elcimar afirmou em entrevista que é contra a menstruação. E que por ele a mulher não menstruava. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Bom, o meu professor, né, Elcimar Coutinho, realmente ele sempre foi um pioneiro em todas essas ideias. Se nós hoje temos a terapia de reposição hormonal, foi graças ao professor. Se hoje nós falamos da sangria inútil, que é essa menopausa, essa menstruação considerada realmente inútil, foi por conta dele. Por feromônios, ou seja, que as mulheres precisam estar realmente com seus hormônios para poder chamar a atenção do macho. Tudo isso foi e é graças a ele que nós temos tantos benefícios, como os métodos contraceptivos, a reposição hormonal, tudo isso graças a ele. E ele está certo, meu ponto de vista está certo. Porém, não é para todas as mulheres, não é para qualquer idade. O organismo ele também precisa fazer essa liberação deste sangue. Se nós formos pensar numa cultura ayurvédica, eles são contra a suspensão da menstruação. Eles consideram que menstruar é um ato fisiológico necessário para todas as mulheres. É como ele está liberando o organismo de todas as toxinas. Então, nós temos que ir de acordo com a cultura. Tá? A nossa cultura ocidental nos permite que a gente faça uma supressão da menstruação. As atletas, as jovens, mulheres que precisam realmente estar em determinadas profissões, elas não têm tempo de ficarem menstruadas e com cólicas. Então, nós temos as modelos, está no desfile com determinadas peças de roupas, elas não podem estar menstruadas, sentindo cólica, com inchaço abdominal, dor nas pernas, retenção de líquido, acne, ou seja, tudo depende. Né? Então, é algo também que esta mulher deve estar conversando com seus profissionais, com seus médicos endócrinos e ter essa opinião. Doutora, inclusive, a Aparecida vai dar a opinião aqui também dela. É isso que eu já ia perguntar, a doutora Aparecida, ela que é endocrinologista. Doutora, veja, eu qual a sua opinião? Concordo com Ana. O fato de menstruar ou não, fisiologicamente, não vai alterar os hormônios em si. Isso é uma decisão da paciente. Tem paciente que mesmo, doutora, eu prefiro, eu me sinto mais mulher, eu fico com a sensação de que está tudo funcionando bem. Ótimo. Então, a gente tem que respeitar a individualidade. Existem algumas situações realmente que você não pode, que são dosagens maiores, mas isso é uma decisão muito do paciente. A comodidade do mundo que a gente vive hoje, então, muitas pacientes necessitam disso. Além disso, tem os pacientes que têm endometriose, que precisam fazer esse bloqueio. Eles não podem ter sangramentos para não piorar as lesões que já existem. Então, existem as necessidades, existem as indicações clínicas e tem também pela comodidade do próprio paciente, pelo estilo de vida, pelo tipo de trabalho que leva. Eu fiquei curioso, o que é endometriose? Endometriose é quando você tem um tecido uterino, o endométrio, o tecido do útero, fora do útero. E aí são coisas muito dolorosas, uma das causas muito comuns de cólicas nas mulheres, né? Que é lógico que é uma doença de mulher. Então, seria o tecido do útero, né? O que descama, o que sangra, fora da cavidade uterina, em lugares que não era para ter esse tipo de tecido. Essa é a doutora Aparecida Costa Carvalho, endocrinologista, conversando com a gente aqui hoje. Carvalho Costa, ela me corrige, desculpa, doutora. Então, eu quero que a senhora fale aí, para finalizar, da importância da realização desses exames, tanto para a endocrinologia quanto para as outras especialidades que cuidam das mulheres.
Então, é muito importante que cada uma de nós mulheres comecemos a cuidar da nossa saúde bem cedo, fazendo essa avaliação, fazendo esse check-up anual com endocrinologista, com ginecologista, com mastologista. Cada um vai dar sua orientação de vida, vai orientar o que pode ser prevenido, qual é o melhor tipo de terapia, o que é necessário para vocês. Então, eu digo sempre para os meus pacientes que a prevenção é a melhor forma de tratamento. Então, procure o seu médico, faça seu check-up, verifique se está tudo bem, se está faltando alguma coisa, o que é que pode ser feito mais. Em relação, já que o tema foi em relação à menopausa e à obesidade, lembrar dessas mulheres que a gente tem que começar de cedo, não é esperar chegar na menopausa para começar uma atividade física, melhorar a alimentação, fazer os devidos ajustes. Então, começamos. Hoje, todos nós temos uma vida corrida, um horário bem delimitado, bem definido. Mas, se a gente tirar um tempinho para fazer a nossa avaliação, fazer o check-up, fazer uma atividade física, a gente vai ter uma qualidade de vida muito maior. É o melhor... ter vida longa, mas ter vida longa com qualidade. Não adianta ter uma vida longa, mas cheio de dor, cheio de sofrimento, cheio de tristeza, desânimo e sem energia. Então, precisamos cuidar disso. Então, venha fazer sua avaliação. Estamos à disposição com todo o cuidado que vocês merecem. Doutora Ana Paola, eu sempre gosto de finalizar o programa com essa mensagem da prevenção, porque eu acredito que é por isso que a gente está aqui, para mostrar às mulheres o motivo de elas se prevenirem. Então, quero mais uma opinião de mais uma médica falando da prevenção. Bom, essa é a nossa missão, né? É a missão da clínica Ana Paula Noia Gatto, é fazer a prevenção de todas as doenças relacionadas às mulheres, e é por isso que nós somos mulheres e que trabalhamos com várias especialidades. Hoje eu trouxe a doutora Aparecida, semana passada a doutora Conceição. Estaremos trazendo também nossa urologista, nossa proctologista, que são mulheres que trabalham conosco para atender as mulheres. Então, nós somos uma equipe de mulheres focadas na prevenção, no diagnóstico precoce das principais doenças das mulheres. Obrigado, doutora Ana. Obrigado, doutora Conceição. Esse foi mais um Fala aí, doutor. Um abraço e até o próximo encontro.